Vamos falar do Corinthians. Corinthians de tanta gente. O Corinthians que eu vou dizer, como o André estava falando para mim, Vanderlei, agora só descanso. Não tem nem ninguém no departamento médico. Os médicos saíram em vacações. Estão passeando. Uma tranquilidade. O Corinthians de tanta gente. Mauro, vamos falar desse Corinthians que agora, você não acredita? 2 semaninhas. Sabe como se o time precisasse ainda mais treinar, sabe qual é a missão agora? Atenção. Ganhar o troféu Gandhi. O time que menos falta faz no futebol mundial. Não, então, e detalhe, espetacular. Gamarra, puder ligar aqui, estamos atrás de você. É impressionante, porque assim, é um time que marca muito bem, que não toma gol. Quantas vezes você viu um time que não toma gol, que marca muito bem, comete muitos assaltos? E o que eu acho tão impressionante é que o time que desarma muito pouco. O Corinthians, eu não estou agora com o número, mas há 2 rodadas atrás, pelos números do Footstats, o Corinthians era o 14º em desarme. Se você pegar na história recente do futebol, e quando se faz mensuração como o Footstats ou Datafolha, normalmente o time que mais desarma ou está entre os 5 vai ser o campeão. O Corinthians é um time tão bem posicionado, que é a diferença, que não precisa desarmar. Ele dá a bola, o adversário se complica, se perde, não precisa nem desarmar. Agora, uma coisa que é fundamental e também a inteligência tática do treinador e, claro, dos seus comandados. Uma coisa é você orientar o cara não saber fazer. Que é o número de interceptações absurdas do Corinthians. O Corinthians é muito acima da média. Interceptação é quando você dá o bote, ou quando você passa a bola, o cara vai lá e morde você. Então, isso é tudo treinado, isso é tudo tipo... Agora, uau, brother. Que nem os people mordeu meu ombro aqui. Então, assim, isso é um negócio... Não, jamais. Se arrepiar, descola e cai. Então, assim, a gente evita. Então, é impressionante como é um time bem armado, é um time notável. Como aliás destacou o André Ranieri ontem, no sábado o Corinthians fez mais gols do que falta. O Vampeta disse aqui no domingo pela manhã, dizendo que quando o Gamarra não cometia falta, o assunto era muito aquilo lá. O Gamarra não toma cartão amarelo, não faz falta. O Luxemburgo falou assim, dá no meio ali do cara, porque vai acabar com essa história aí de zagueiro bonzinho. Aí lá foi o Gamarra aí, cortou. Já acabou com essa história. A França eliminou aquele valentíssimo Paraguai do Carpegiani num lance em cima do Gamarra. Que não é que ele teria feito falta, porque inclusive ele teria sido pênalti, foi dentro da área. Mas também é bom lembrar que ele estava com clavícula quebrada, continuou em campo e até hoje o Carpegiani, quase 20 anos, fala, eu devia ter tirado o Gamarra, porque talvez eu tivesse um jogador mais forte, talvez tivesse ganho aquela cabeçada, depois sobrou o problema, fazer o gol de ouro. Mas era um time impressionante e o Gamarra mais ainda. Mas veja, esse item, vou passar, o Bruno não concluiu, esse item de menos falta seria quase que esquecido. Não, nem vamos citar esse negócio aí. Vale. É que o Corinthians quebrou tantos recordes não tem mais, né? nesses últimos tempos que agora o último é esse aí. Faz menos falta do que gols, aproveitando essa vitória. É o número da hora. Hein, Bruno? Mas é um número, uma estatística bem interessante, porque mostra coisas do time. Mostra posicionamento mesmo. O adversário tem pouco espaço para tentar atacar o Corinthians. Então não precisa fazer falta. Você está sempre em cima do jogador adversário. Você não precisa... Muitas faltas acontecem porque você chega atrasado. Você vem correndo para tentar tapar um buraco. E no Corinthians não tem muito buraco. As linhas muito próximas. Tem um tipo de jogada que no Flamengo acontece demais, em outros times também, que a bola entre o zagueiro e o lateral. No Corinthians não entra essa bola. Entre o zagueiro e o lateral. Não tem esse espaço. Então não precisa. Aqui no futebol tem muito aquela coisa. O time tem que ser macho. O time tem que bater, tem que se impor. Se posicionar bem, você não precisa. Você tira o espaço. Cada vez mais é um jogo de espaço, ocupação de espaço. E o Corinthians ocupa de forma brilhante. É isso. Diga, Nilson, sobre o Corinthians, que é um Corinthians sucesso tem impecável. Um rapaz chamado Carille, esse moço que eu não dava $1 furado por ele, acreditava que se tomasse 2, 3 derrotas no início do campeonato, a diretoria do Corinthians iria demiti-lo. Ele, com seu jeito, sua humildade, seu trabalho, sua força, sua aplicação, é o responsável, na minha opinião, por 50% desse desempenho do Corinthians, sabe? Os jogadores sentiram exatamente o que ele quer, perceberam exatamente o que ele buscava, é uma união daquele grupo trabalhando alegre, em conjunto, todos fortes, todos se sentindo valorizados, até os reservas se sentem valorizados na mão do cara. É o que o Tite fazia, ele pegou o espelho do Tite e um pouco do Mano, que ele trabalhou muito com o Mano Menezes também, e implantou nesse grupo do Corinthians
Corinthians, e hoje nós temos um Corinthians quase imbatível. Eu, sinceramente, acho que se o Corinthians perder 2 partidas no ano, vai ser crise. Tá? 2 partidas no ano, vai ser crise no Corinthians. Já é demais 2 jogos derrota. Mas ao mesmo tempo que eu acho isso, meu Mauro, eu acho que nós vamos ter essa indefinição de matematicamente o campeão até praticamente as 2, 3 rodadas finais. Sabe por quê? Porque o Grêmio tem força para ganhar a Libertadores e para ir até o fim no Campeonato Brasileiro. Graças ao trabalho. Tem Copa do Brasil também. Graças ao trabalho de um cara também que nós não acreditávamos, que é o Renato Gaúcho. Aliás, virou piada, né? O Renato vai treinar na praia. Ele mesmo. O Renato não estuda futebol. Ele mesmo faz. Exatamente. Virou piada. As pessoas não acreditaram que ele poderia montar um time. Então, se você tem o único time... O Bruno, que gosta muito de analisar tecnicamente, e eu também gosto, viu, Bruno? O único time que tecnicamente propõe jogo é o Grêmio. É o Grêmio. É o único time do futebol brasileiro que tem a proposta do jogo. O Flamengo tenta, mas não executa. O Flamengo não executa, mas o Grêmio executa essa proposta, tanto jogando em casa como fora de casa. Então, parabéns ao Renato e ao Carille pelas campanhas que eles vêm realizando. Você pode mandar para cá o seu áudio com o seu... Lá está o troféu, inspirado no Gandhi. O Corinthians deve ganhar o troféu Gandhi, porque também não faz falta. É um negócio espetacular, uma moleza para a arbitragem. Porque o árbitro gosta de apitar jogo do Corinthians. Não trabalha. Quase não apita falta. É um negócio espetacular. Que fase que está o Corinthians. Diga, José Manuel. A organização do Corinthians é tão grande que jogadores mais ou menos melhoram. Eles apresentam mais do que você espera, né? E muitas equipes que têm jogadores eventualmente de mais nome, investe, mas não consegue se organizar. Não consegue fazer com que esse cara que é bom de bola renda o que ele pode render. O time atrapalha, o jeito do time jogar, a desorganização. O Corinthians não, é um relógio, é ajeitadinho. Quem entra no time, se comprando a ideia do treinador, que isso é muito importante, não pode o jogador discordar, que não, o treinador pensa numa coisa e monta o time em cima daquilo, e o cara que vai entrar, não desse jeito eu não jogo, desse jeito eu não quero, e entra dentro de campo para fazer diferente. Houve um casamento muito legal das ideias do Carille com os jogadores, aqueles que inicialmente não queriam fazer, não se adaptavam às ideias deles, saíram do time e demoraram para voltar, Giovanni Augusto e tantos outros, alguns até saíram, Marlone, foram embora, o Guilherme foi lá para o Atlético Paranaense, precisaram sair do time. Então o Corinthians está como um relógio, tá ajeitadinho. E às vezes jogadores entram, jogam bem, jogam mais ou menos, mas esses jogadores ajudam a equipe e leva a isso também. O time faz poucas faltas, está muito bem encaixadinho, né? Deu liga mesmo esse time, graças ao trabalho da comissão técnica, mas também os jogadores têm o mérito de terem comprado a ideia da comissão técnica. O Vanderlei, só rapidinho em cima disso uma informação. Também não ficaram Marlone e o Guilherme, não é necessariamente uma crítica, claro que também está inserida, mas é um elogio e às vezes a gente fala, para que manter um cara? Primeira história maravilhosa que tem o Danilo, não só no Corinthians, teve no São Paulo e tem todo onde passou. Mas o Danilo, com um problema seríssimo, que já foi destacado aqui, que ele quase perdeu a perna, né? Problema que seria banal, mas quase perdeu a perna. O Danilo chegava todo dia para se recuperar, enquanto outros não estavam nem aí, os caras que estavam jogando ou que estavam eventualmente no banco. Então, até pelo exemplo do Danilo, ele falou, cara, olha o que passou o Danilo, não só como profissional, até como pessoa, com o risco que teve, e tá nesse pique todo querendo se recuperar. E outros que não estão, no momento, achando lugar no time, não estão nem aí. Christian, então, que esteja. Então, assim, esses caras tem uma história maravilhosa como é do Danilo, são fundamentais. É um investimento cada centavo que você paga. Não é caro, não tá jogando, gente. Vai muito além do campo e bola, diria o Jair Pisani. Vai muito além do futebol, além da vida. É um exemplo. Mirem-se no exemplo do Danilo e não de alguns que já não estão aí. Eu ouvi de um dirigente importante do Corinthians sobre um jogador que eu não vou citar o nome, mas ele falou, esse jogador não tem perfil para vestir a camisa do Corinthians. Parece que não tem sangue nas veias. Esse nunca vai jogar no Corinthians. Ele estava no Corinthians. Esse aí não vai jogar, vai embora, mas jogar, ser titular do Corinthians nunca vai ser, porque Ramos na contratação não tem perfil para jogar no Corinthians. Fala, Fausto. Eu estava acompanhando o jogo do Corinthians diante do Sport, eu estava ao lado do Nilson César, eu comentei com ele justamente isso, eu falei impressionante como os jogadores do Corinthians realmente vestem a camisa do clube. É impressionante, não é só na fase não, mesmo na pior, é impressionante. O jogador do Corinthians tem algo diferente.
Não sei explicar o que acontece, mas principalmente nesse momento fantástico do Corinthians, o jogador tá vestindo e tem uma fala muito semelhante à do torcedor, sabe? Parece que fala direto com o torcedor, não tem essa de ficar inventando muita coisa, não. E eu tô gostando de ver, e isso passa também pelo professor Carille, que também tem esse jeito, né? Não deixa ninguém subir. Não, e ele sucesso. tem esse jeito da mesma... Parece que eles conversam, falam a mesma língua, sabe, Mauro? Falam a mesma língua, a torcida, jogadores e treinador. E isso tá fluindo, e isso tá andando, e isso certamente vai ser muito positivo pro time do Corinthians pra conquista do Campeonato Brasileiro. Eu lembro que sentado aqui, o professor Carille, no ranking que eu fiz a pergunta a ele colocou como primeiro item de importância no ranking, porque para acontecer tudo que está acontecendo no Corinthians, existem vários motivos, né? É igual o avião não cai com um motivo só, né? Precisa ter um pacotão de motivos para cair o avião. Então, tem vários motivos que deram essa beleza de campanha nesse primeiro turno impecável do Corinthians. No primeiro, o tempo que ele está lá. 8 anos. Não chegou hoje, não. Então, tudo isso que fala do Carille, não sei o que, ele está 8 anos lá. E isso é muito importante para ele conhecer. Ele falou mesmo. Falou 8 anos. O período lá foi muito importante, o que ele está lá, né? 8 anos trabalhando no Corinthians. O Márcio não falou sobre o Corinthians, queria ouvi-lo. Márcio Espíndola. Vanderlei, tem uma pessoa que trabalha dentro do Corinthians na segurança, que ele fala que quando a coisa não vai bem no Corinthians, no passado, por exemplo, que o Corinthians vivia altos e baixos. O cara que ia pra noite quebrar, assim, jogador que abusava, membros da própria torcida fiscalizavam os caras e ligavam fiscais da zona. Ligavam pros caras da segurança do Corinthians, fulano de tal tá aqui em tal lugar, já abusou do horário. Então, o Corinthians tem disso. E o jogador sabe como é que funciona, e esse não corre pra ver. Trabalhar no dia seguinte. Mesmo assim, tinha que trabalhar no dia seguinte. Não corre pra ver no Corinthians, pra você ver como é que funciona. Palmeiras tinha isso com o Valdívia. Não, então praticamente hoje todos os clubes têm. Uns mais, outros menos. Mas até porque é rede social, mas no Corinthians os caras sabem como a coisa funciona e não corre pra ver. Começar a fazer isso na empresa também. Não sua pra ver, entendeu? Então é diferente no Corinthians a coisa. Por isso que há o cara vai até a intermediária marcar, o Tite conseguiu. É mérito do técnico? Claro que é. Todo mundo volta, dá carrinho, marca, morde a bola, né? O cara não tem vergonha de voltar para marcar, os caras compram a ideia do técnico, mas tem muito disso também dos caras sentirem o peso da camisa. Será? Vou tirar o Romero e vou colocar no São Paulo para jogar. Em 3 meses ele não vai estar fazendo a mesma coisa, Vanderlei. Não vai, porque você pode... hoje terá 48 gols no Corinthians. Eu também acho. Se você pegar o Pablo, Balbuena pra jogar no São Paulo, eles não vão jogar essa bola, não adianta. Se você pegar o Michael que tava no São Paulo e jogar no Corinthians, ele vai jogar na seleção brasileira daqui a uns tempos. O Gabriel trocar pelo Petros, o Petros vai arrebentar, vai jogar na seleção brasileira. Porque no Corinthians, excetuando os períodos do Oswaldinho Oliveira e do Cristóvão Borges, todos os zagueiros jogaram bem, foram vendidos. Porque você lembra o Balbuena até... Leandro Castan, lembra? O Balbuena até o ano passado era motivo de chacota, o Balbuena. O Balbuena tirava o sarro do Balbuena, não queriam nem que ele... o Balbuena não pode passar na porta do Corinthians, não. Tiravam o sarro o Felipe. Também tiravam o sarro do Felipe. Pô, o Felipe subiu de um jeito, foi vendido pra fora. O Barcelona tava de olho no Felipe. Então, é um negócio que encaixa de um jeito, mérito pro Felipe, mérito também pra diretoria que sabe lidar bem com a situação, devendo até pra jogador. O André fala sempre nisso, devem luva pra Gabriel, pra volante, não pagaram um monte de caras ainda, e a coisa encaixa. Vanderlei, quando tocam o dedo ali e falam, esse ano vai dar tudo certo, a coisa não vai desandar, é um negócio difícil de explicar, Vanderlei. Mas o Corinthians tem uma coisa que muitos procuram, que é uma filosofia de jogo. Então, Corinthians só troca essa filosofia se quiser e errar. Porque com Mano, com Tite, agora com Carille. Já mostrou que o jeito de jogar do Corinthians entra, quando ele joga desse jeito, eliminado de competições, eliminado, perde. Mas no contexto geral, ele ganha muito mais do que perde. Ou seja, eventualmente, se for eliminado de uma Copa do Brasil,
Não tem que mudar isso. E quando o Carille for para a seleção brasileira ou para o futebol do exterior, na hora de escolher, tenta arrumar um treinador da mesma característica. Porque o jeito do Corinthians jogar, que dá certo, é esse aí. Não tem essa. Se mudar, você não tem... pro 4-3-2-1, 5-2-3. O Corinthians é esse aí. Vai jogar contra o pior ou contra o melhor do campeonato, é esse. Se mudar... E dá certo. Olha, pelas redes sociais, os ouvintes têm a sensação que vocês estão gostando do Corinthians. Este é o nosso Esporte em Discussão.